Muito bem, nós vamos agora, dando sequência aqui, o nosso assunto sobre conjuntos, número de elementos da união de conjuntos, ou seja, o número de elementos da união de dois conjuntos. Depois nós vamos, em outra videoaula, vamos tratar sobre o número de elementos da união de três conjuntos. Então vamos ver aqui esse primeiro caso, né? Número de elementos da união de dois conjuntos, certo? Então, dados dois conjuntos, dois conjuntos, certo? Certo? Dado dois conjuntos por número de elementos de A, N de A, certo? O número de elementos de A, N de B, o número de elementos de B, N, N A união com B, certo? A união com B, o número de elementos da união A com B. E o número de elementos de A inter B, o número de elementos de A inter B, vale a seguinte relação. Vejamos aqui a relação. Essa relação aqui. Então, eu tenho um número de elemento de A, deixa eu fazer maior, número de elemento de A, número de elemento de A, união com B, é igual ao número de elemento de A, mais o número de elemento de B, menos o número de elemento de A inter B. Então, essa é a relação que nós podemos utilizar para resolver alguns problemas envolvendo o conjunto. Podemos utilizar esta relação, tá certo? Repetindo mais uma vez, o número de elementos de A união com B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A inter B, certo? É essa a relação. Então, vejamos aqui esse exemplo aqui. Nós vamos fazer utilizando essa relação e também pelo diagrama. Então, vamos colocar aqui os dados nesse problema aqui. Vamos colocar aqui os dados desse problema. Primeiro, vamos ler o problema, né? Em uma universidade, 80%, um dado importante, 80% lê o jornal A e 60% lê o jornal B. Sabemos que todo aluno lê pelo menos um dos jornais. Qual o percentual de alunos que leem ambos os jornais? Interessante, né? Então, primeiro vamos colocar aqui 80% lê o jornal A. 80% já sei que lê o jornal A. Vamos colocar nos dados. Ele diz também 60% lê o jornal B. E ambos os alunos lêem o jornal A ou B. O aluno lê pelo menos um dos jornais, aliás. Pelo menos um dos jornais, nós temos aqui, na verdade, a união, né? Então, nós temos aqui 100% lê pelo menos um dos jornais. Lê pelo menos um dos jornais. Então, isso significa dizer que A união com B, lê pelo menos um dos jornais. E aí, ele quer o percentual de alunos que leem ambos. Então, aqui é a intersecção. A inter B. A inter B. Então, nós podemos destacar isso aqui. Interpretar desse probleminha essas questões. Ok? Então, vou colocar aqui o 2 aqui. Então, aplicando aqui, eu vou colocar aqui o número de elemento de A, união com B, é igual ao número de elemento de A mais o número de elemento de B menos o número de elemento de A inter B. Ok? Então, eu já tenho aqui 100% o número de elementos de A união com B, que lê pelo menos um dos jornais. Eu vou colocar aqui 100. 100% é igual. O A é 80% e o B 60%. E ele quer isso aqui, A inter B, lê ambos os jornais. Então, aqui eu já posso ver de cara, 100%, aqui é igual 80% mais 60%, dá 140%, 140% menos x.
certo? Então, 140 aqui menos 100 vai dar o quê? Então, x vai dar exatamente 40%. Então, está aqui a resposta. Ou seja, leio ambos os jornais 40%. Então, isso aqui é a minha resposta, utilizando a formulazinha, ok? Agora, eu posso resolver também esse probleminha por diagrama. Eu, particularmente, gosto muito de resolver pelos diagramas, certo? Pelos diagramas, às vezes, eu gosto de resolver. Vamos formar aqui o diagrama aqui, certo? Vou pegar aqui essa circunferência, o diagrama. Vou pegar novamente. Deixa eu apagar. Resolvendo aqui pelo diagrama. Ok? Não deu certo. Vamos aqui. Resolvendo aqui pelo diagrama. O diagrama aqui está dando trabalho. Isso. Então, vou chamar aqui o jornal A e o jornal B. Olha só, ele diz que 80%, lê novamente, lê o jornal A. Então, aqui eu vou ter 80% menos X. Porque ambos os jornais aqui eu leio X. Esse valor aqui que eu não sei ainda. E 60 lê o jornal B, menos a intersecção. E 100% aqui leio ambos os jornais, certo? Vou colocar aqui pelo menos um dos jornais. Vamos colocar aqui 100%. Vamos colocar aqui esse 100%, certo? 100%. Bom, veja bem. Então, vamos fazer aqui o seguinte, né? Eu tenho aqui 100%, né? Eu tenho, vamos pegar aqui, esse aqui 80%, 80% menos X mais 60 menos X, né? Ou eu posso fazer assim, certo? Mas assim mesmo, dá certo assim também. Isso aqui é igual a 100%, certo? 100%. Olha só, eu tenho aqui o seguinte, certo? Deixa eu fazer isso melhor, rapaz. Vou fazer aqui. Deixa eu pegar aqui. Então, eu tenho 80% menos X mais X, que é esse X aqui, ó. Menos 60, certo? Menos X, isso aqui é igual a 100. Armando o probleminha aqui. Então, aqui você pode já cancelar esse com esse, que é simétrico. Eu tenho aqui 80%, mais 60 vai dar 140, certo? Menos X, isso aqui é igual a 100, certo? Então, menos X igual a 100%. Esse aqui está no primeiro, vem para o segundo, por sinal trocado. Então, subtraindo aqui, menos x igual a 100 menos 140 vai dar menos 40%. O coeficiente de x não pode ficar negativo, você multiplica por menos 1. Então, x aqui é igual a 40. Pronto, chegamos ao mesmo valor.
ao mesmo valor. Ok? O mesmo valor que nós encontramos o outro, certo? Utilizando, certo, a relação, e aqui nós estamos utilizando o diagrama. Então, você pode resolver tanto por utilizando a relação do número de elementos da união de dois conjuntos, como também utilizando o diagrama, tá certo? Vamos ver outro exemplo aqui para fixar. Tranquilo, né? Vamos ver esse exemplo aqui. Número de elementos da união de conjuntos, né? Vamos aqui diminuir um pouco essa minha imagem aqui. Bom, nesse caso aqui, nesse exemplo 2, vamos aqui. Deixa eu pegar a minha caneta. Nesse exemplo aqui. Vamos pegar os dados aqui. Vamos colocar ele ao lado aqui para mim ter espaço. Ok? Numa pesquisa, vamos ler. Numa pesquisa verificou-se que das pessoas consultadas 100 liam o jornal A. Então, 100 liam o jornal A. E 150 liam o jornal B. Interessante isso aqui. 150 liam o jornal B. 20 liam os dois jornais. 20 lia os dois jornais, A e B. E 110 não liam nenhum jornal. 110 não liam nenhum jornal. Não liam nenhum jornal. Quantas pessoas foram consultadas? Ele quer saber quantas pessoas foram consultadas. Ele quer, na verdade, a união. Certo? O todo. Certo? Quantas pessoas foram consultadas? Um detalhe na resolução de conjunto, certo? Quando você tiver, por exemplo, se eu colocar aqui embaixo, o I indica intersecção. Intersecção. E o O indica união. Ok? É uma informação interessante. Isso aqui indica intersecção. Aqui é um C. E o O indica união. Guarda essa informação aí. Bom, estou de posse dos meus dados aí. Então, vamos aplicar a relação. Né? Eu tenho aqui o número de elementos de A. Deixa eu mudar aqui a cor. Vamos para esta cor aqui. Esta cor. Número de elementos de A. Número de elementos de A, união com B, é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B, menos o número de elementos de A inter B. Então, essa é a relação. Olha só, ele disse aqui que ele quer exatamente isso aqui, ó, A união com B. A união com B. E ele deu o número de elementos de A, foi 100. Ó. 100 lia o jornal A. Né? Mais 150 lia o jornal B. E ambos liam, certo? 20. Né? 20. Então, nós temos aqui o valor de x, resolvendo aqui vai dar 250. 250 menos 20, isso aqui vai dar exatamente 230. Certo? 230. Mas aqui a resposta não. Porque ele disse que 110 não lia nenhum dos jornais. Certo? Então vamos, como ele quer o todo, né? Vamos aqui pegar o 230 mais 110. Ó. 110. Então isso aqui vai dar 340. Aqui que é a resposta. Isso aqui que é a resposta. Aqui, ó. É a resposta. Beleza? Então, nós podemos concluir o seguinte.
que você utilizando essa relação, você encontra aí. Então, a resposta, quantas pessoas foram consultadas? 340 pessoas. 340 pessoas foram consultadas. Eu posso resolver esse problema também utilizando o diagrama, certo? Aqui é utilizando a relação ou pelo diagrama. Vamos aqui responder pelo diagrama, certo? Utilizando o diagrama, certo? Nós temos aqui o seguinte, vamos colocar aqui esse diagrama aqui. Vamos pegar ele aqui novamente e colocar ele aqui da melhor forma possível. Ok. Então, utilizando esse diagrama, certo? Nós temos o seguinte, aqui é o jornal A, e aqui é o jornal B. Veja bem, olha só. Ele diz que 100 li o jornal A. Quando você for resolver problemas envolvendo conjuntos, eu gosto de resolver muito pelo diagrama. E se ele der intersecção, uma parte do problema já foi solucionada. Então vamos encontrar aqui a intersecção. É 20 aqui, ó. 20 liam, certo? 20 liam ambos os jornais. Está aqui a intersecção. Aí. Lembra que eu falei que A e B, ó, o I indica intersecção e o O indica união. Atente para isso. Então aqui eu vou começar pelo 20. Pelo 20. Olha, se eu já tenho 100 aqui do A, aquele A, então, 100, eu subtraio da intersecção aqui, certo? Eu subtraio da intersecção, certo? Então aqui eu vou pegar 100 menos 20. Ó. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 80. Não é 80? É, 80. E aqui, como o 150 menos 20. Então, isso aqui, ó, 150 menos 20, vai dar 130. É isso? E aqui, nós vamos colocar isso aqui para deixar bem arrumadinho aqui. Quantos? Ó, 110 não li nenhum dos jornais. 110 não li nenhum dos jornais. Então, aqui, ó, 110 não li nenhum dos jornais. Então, nós podemos concluir o seguinte, veja bem, somando aqui tudo, certo? Ó, 80 mais 20 e mais 130. Somando tudo isso aqui, vai dar exatamente, certo? 200 e... Vamos colocar aqui 230. 230 mais 120, 110, aliás. Nós temos aqui 0, 4, 340. A mesma resposta. Tá vendo aqui, ó? Aqui é a resposta. Beleza, pessoal? Então, tanto eu posso resolver utilizando a relação, certo? Do número de elementos da união dos conjuntos, se for 3 conjuntos também, utilizando esses problemas ou utilizando pelo diagrama. Eu gosto particularmente de utilizar o diagrama, mas fique à vontade, você pode utilizar os dois métodos aí que você vai encontrar a resposta, ok? Então era isso, certo? Nós queríamos trazer para vocês nesse instante aqui e até a nossa próxima aula.